A paz do Senhor a todos os servos de Deus que estão me ouvindo. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo número 13. Vamos ler um trecho até de um tamanho bom, porque eu quero que os irmãos compreendam o assunto que eu quero trazer para vocês aqui. Mateus, nós vamos ler do 13 até o 23, diz assim: E chegando Jesus às portas de Cesaré de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isto. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Glória a Deus. Irmãos, eu quero frisar nesse texto aqui um fato que eu considero algo assim impressionante, porque você observa Pedro recebendo de Deus um grande elogio e logo em seguida, pouco tempo depois, uma severa repreensão. Observe aqui o versículo número 17. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Olha, bem-aventurado és tu. Então você nota o Senhor dizendo que ele falou pelo Espírito Santo de Deus. Mas já no versículo 23 ele diz assim, olha: E ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Portanto, irmãos, a gente percebe algo aqui que nós precisamos colocar em prática: a questão da vigilância, a vigilância, porque isto nos serve de um grande alerta, não pode faltar para nós, viu? 1 de Pedro, no capítulo 5, e o versículo 8, olha quem escreveu, o próprio Pedro, anos depois desse acontecimento. Ele diz assim: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Quando nós lemos aqui ser sóbrio, isto é, a pessoa sóbria é uma pessoa moderada, é uma pessoa cuidadosa, é uma pessoa que pensa antes de agir, pensa antes de falar, tem o controle daquilo que ele está fazendo. Este é o sóbrio. Mas então nós precisamos entender o seguinte, que o cristão precisa de sobriedade e de vigilância. Por quê? Ele alerta que o nosso adversário, o diabo, ele anda ao derredor, bramando como leão, e ele diz, buscando a quem possa tragar. Isto é, nós sabemos que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus, né? O que diz a Bíblia, e os livra. Porém, ao derredor está o inimigo das nossas almas. E ele fica ao derredor buscando uma oportunidade, uma brecha,
algo que ele possa usar contra a nossa vida, que ele possa lançar seus dardos inflamados, como diz a palavra de Deus. Então, o cristão ele precisa ter muito cuidado com o que ele vai fazer e com o que ele vai falar. Portanto, irmãos, observe muito bem o que diz a palavra de Deus com relação à língua. Eu vou ler um trecho aqui da Bíblia, um trecho na carta de Tiago. Eu considero esse trecho algo assim, até meio que impressionante, por tudo que Tiago fala aqui a respeito da nossa língua, a respeito das palavras que falamos. Eu vou ler Tiago 3, do 3 até o versículo 8, que diz assim: Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Portanto, Pedro ele fala algo da parte de Deus para Jesus. Não vigia e fala algo que não vem do Senhor. Fala contra a vontade de Deus ali para Jesus e recebe a repreensão. E nós acabamos de ler aqui a seriedade daquilo que sai da nossa boca. Eu vou frisar o versículo 6. A língua também é um fogo como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Isto é, aquilo que nós falamos pode contaminar a nossa vida, todo o nosso corpo. Quantas pessoas se amaldiçoam? Se chama de ignorante, de incapaz, falam coisas terríveis contra si mesmo e até mesmo contra a sua saúde. Quantas pessoas falam que não gosta da vida, que tem vontade de morrer? E ele não pensa que isso pode desencadear um processo de autodestruição no seu corpo. Isso não é brincadeira. A Bíblia nos alerta em muitos locais com relação à língua, aquilo que a gente fala. E sabemos que se o inimigo puder, ele vai influenciar aquilo que nós falamos, ele vai tentar usar as nossas palavras contra nós. Preste atenção, meu irmão. Pode, como diz aqui, contaminar todo o corpo e inflama o curso da natureza. Eu sei que tem pessoas que às vezes ele nasce com uma propensão a determinados problemas de saúde. Mas se nós usarmos a nossa língua para falarmos com fé, pode até ser uma tendência da nossa família, mas em nome de Jesus o Senhor vai nos guardar e nos livrar. Mas se a pessoa começar, eu tenho medo disso, eu tenho medo de ficar igual ao meu avô, eu tenho medo de passar pelos mesmos problemas do meu tio, vai acontecer tal coisa, isso eu não tenho jeito, não posso fugir, vai acontecer esse mal. Vai acontecer o mal. Desde que a pessoa comece a afirmar, né? Então tenha muito cuidado. E terminando o versículo número 6 ainda diz, e é inflamada pelo inferno. Quer dizer que o inimigo, ele quer potencializar as coisas ruins que nós falamos, ele quer influenciar para que você use a sua língua de forma errada. Preste atenção, meu irmão. Olha só, no final do versículo 8 diz assim, é um mal que não se pode refrear, e está cheia de peçonha mortal. Está falando da língua. Peçonha é um veneno, podemos dizer, um veneno mortal. Então preste muita atenção naquilo que você fala. Não dê lugar para o inimigo, porque quantas vezes nós louvamos a Deus em um momento pelo que Ele tem feito na nossa vida, nós louvamos a Deus pela nossa salvação, nós louvamos ao Senhor pela sua bondade,
minutos depois nós estamos murmurando contra Deus, reclamando da vida, reclamando de tudo à nossa volta. Há pouco nós louvamos, agora murmuramos? Quantas vezes nós elogiamos alguém, falamos uma palavra de ânimo, de reconhecimento, e algum tempo depois nós afrontamos, nós amaldiçoamos? Não deveria acontecer. A nossa língua precisa ser um instrumento de bênçãos. Tome cuidado, meu irmão. Não amaldiçoe as pessoas, não amaldiçoe o que você tem, não amaldiçoe as coisas à sua volta, nem mesmo aquelas pessoas que você considera más, mas peça a Deus que transforme, que liberte. Use a sua boca para abençoar. Use a sua boca para abençoar. Você não tem que concordar com o erro. Você pode orar e pedir a Deus que transforme e faça o que é necessário, mas não amaldiçoe, porque você é instrumento de bênção nas mãos de Deus. Não saia da sua boca palavras agressivas que vão ferir, que vão magoar. Não faça isso, no nome de Jesus, porque o próprio Tiago fala que da mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Nossa boca tem que ser instrumento de edificação. A água doce mata a sede. A água doce é vida, né? A água é vida e dá para se beber, mas quantos morrem de sede no meio do mar? Porque se ele beber a água do mar, ela não vai matar a sede, ela pode até apressar o processo aí de piorar a situação de quem está muitas vezes naufragado, em uma situação de dificuldade sem água. A água do mar não vai salvar a vida dele. Ele precisa de água doce. Por isso que Tiago fala que da mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada, porque tem pessoas que as palavras dele não geram vida, não mata a sede de ninguém. Tenha cuidado, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que você seja um poderoso instrumento do Senhor. Portanto, você nota na palavra, no versículo 17, Pedro fala inspirado pelo Espírito Santo. E no versículo 23, parece que Pedro emprestou a boca para Satanás. E isso já não pode acontecer conosco, não pode, jamais, em nome de Jesus. Eu falo sempre o seguinte: fique sintonizado com o Espírito Santo de Deus, porque se você não tiver nessa sintonia com o Senhor, é perigoso você pegar a frequência do inimigo. Guarde a palavra no coração. Como diz o salmista, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando você tem a palavra de Deus no seu coração, você medita nela e se esforça para colocá-la em prática todo dia na sua vida, você vai se proteger da influência do mal. Porque o inimigo usa muitos meios. Quantas vezes o inimigo coloca alguém perto de você para que aquela pessoa vá falando coisas no seu ouvido, vá te irritando, vá criando uma situação, e se você não vigiar, você se irrita e acaba falando coisas que não deve. A Bíblia fala que Deus não opera na ira do homem. Então, fuja de situações que podem tirar você, muitas vezes, aí do sério, tirar você do seu autocontrole, para que você não peque. Eu me lembro de um provérbio que a minha mãe falava quando eu era criança. Eu me lembro dela dizer isso. Ela dizia que tem pessoas que constroem com as mãos e destroem com os pés. E a gente tem que ter cuidado, porque muitas vezes, como eu disse, nós louvamos a Deus, mas daí a pouco nós murmuramos. Preste atenção, que às vezes você faz um elogio a alguém, até mesmo dentro do seu lar, sua família, você elogia, você reconhece as qualidades, mas daí a pouco uma crítica impiedosa, daí a pouco uma palavra que afronta, que humilha, destrói tudo que você fez. Que nós possamos olhar para essa história de Pedro, um elogio de Cristo, depois uma repreensão, em pouco prazo. Isso é, se a gente não tomar cuidado. Mas que Deus nos abençoe, sejamos sóbrios, cuidadosos, vigilantes, para que isso não aconteça conosco. Deus quer nos abençoar, e para sermos abençoados precisamos ser uma bênção. Quando Deus chama Abraão, Ele diz para Abraão: "Se tu uma bênção", ou "seja Abraão uma bênção". Deus queria primeiro que Abraão fosse uma pessoa abençoadora, que ele fosse uma bênção, para que ele fosse abençoado. Em nome de Jesus, seja uma bênção.
Seja cuidadoso, que da sua boca saia palavras de bênção, de incentivo, palavras que edificam, e que os seus atos também sejam cuidadosos, comedidos, atos de um verdadeiro servo de Deus. Que o Senhor Jesus possa te falar palavras de bênção e palavras de reconhecimento. Amém, meu irmão? Ore comigo agora em nome de Jesus. Querido Deus, eu quero te louvar por mais uma vez meditarmos na palavra santa do Senhor. Pai, nós vemos nesta história de Pedro o cuidado que temos que ter de não sermos instrumento do Senhor no momento e no outro emprestar a nossa boca para o inimigo, falar coisas que vão dar espaço ao agir do nosso adversário. Não, nos dê sabedoria, Pai, nos dê vigilância no falar e no agir, para que sejamos sempre, Deus, uma bênção para todas as pessoas à nossa volta. Uma bênção, Pai, um abençoador no nome de Jesus. Oramos, meu Deus, e te louvamos agradecidos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe poderosamente.